boa noite vocês que estão assistindo nossa aula aí, seja da escola, seja pelo YouTube, seja em casa, pela TV. Olha, na verdade, faltam 20 dias para o Enem. Faltam 20 dias para a primeira prova do Enem. Já pode abrir a contagem regressiva. Inclusive, se você é treineiro, você fez sua inscrição no Enem, você já pode até consultar na sua página de estudante o seu local de prova, que ficou disponível desde ontem. Mas como tem um tráfego terrível, todo mundo querendo saber onde vai fazer a prova, então você vai ter dificuldade de acessar. Mas não perca a esperança, tá bom? Acesse aí o site do INEP e procure onde você vai fazer a sua prova. É lá naquela mesma página que você fez a sua inscrição. Você abre a mesma página da inscrição, coloca seu CPF, sua senha, e você vai ter acesso ao seu local de prova. Enquanto isso, agora é a hora da gente prepará-los você para a prova do Enem. Eu sei que não está valendo ainda, não vale o seu ingresso, é só um treinamento, mas você tem que levar a sério. Se você se inscreveu, faça de conta que é de verdade. Aprenda, tá bom? Aprenda a ser um expert em Enem. Quando chegar na terceira série, você vai estar com 3 anos de experiência, né? Primeiro, segundo, terceira série, já é o 3º ano de experiência. Com certeza você vai melhorando cada Enem que você vai fazendo. Então, para puxar o debate, para conversar com a gente sobre a prova do Enem, a prova de redação do Enem, vamos primeiro conversar sobre os elementos que levam a nota 0. Como é que eu consigo a peripécia, porque eu acho isso uma peripécia, gente. Você conseguir zerar uma nota de redação, uma nota que vale de 0 a 1000, que pode chegar até 1000, você tira o mínimo, o 0, o nada. Eu acho uma peripécia, realmente, eu acho mais interessante, né, a pessoa zerar uma prova de redação. Se é mais fácil tirar 1000 do que zerar, como é que acontece o contrário? Aparecem 10 notas 1000 no ano todo, né, com 1 milhão, 2 milhões de pessoas fazendo prova, 10 nota 1000 e 500 mil nota 0. Eu fico impressionada. Então, para você não correr o risco de zerar a redação e, ao mesmo tempo, para você entender como é que acontece a proposta temática, né? Como é que a proposta temática se apresenta na prova, como é que você identifica para poder se concentrar e saber estruturar o seu texto. Você tem 1 hora, né, de prova a mais. É 1 hora de prova a mais no primeiro dia, exatamente para você poder construir a redação. Saiba disso, viu? Aquela 1 hora a mais do primeiro dia de prova é para você fazer sua redação. Então, treine em casa. Tente fazer redação no período de 1 hora. Pegue temas de redações antigas, né? E vai fazendo em casa a redação e faça o cronômetro aí. 60 minutos você tem que estar habilitado. Aí você vai ganhando tanta experiência que, de repente, com 40 minutos você terminou de fazer seu texto. Então, você já ganhou 20 para desperdiçar esse tempo nas outras questões. E assim é treinando que a gente aprende. Agora, se você ficar o ano inteiro sem fazer nenhuma redação e só vai fazer a redação do Enem, aí você vai zerar. É quase impossível você não zerar. Só se você for realmente um expert em língua portuguesa, né? Então, bora lá. Vamos falar hoje sobre o texto dissertativo, como se dá a proposta de redação do texto dissertativo e quais os elementos que zeram uma redação. Então, vem para a aula que a gente tem muito aqui temos muito sobre o que conversar. Pegar a caneta e vamos estudar, tá bom? Como é que a gente zera a redação? Olha a imagem aí, 0. Nossa, que triste. Eu não tirava nota 0, não, sabia? Eu acho que eu tirei nota 0 uma vez, numa prova de inglês na Universidade Federal do Piauí. Tirei um 0. E para poder passar, eu tinha que tirar 10 na outra prova. Não, eu tirei 4. Eu não zerei, não, eu tirei 4. Para passar, eu tinha que tirar 10 na outra, porque 10 mais 4, 14, eu ficava com 7. E eu tirei 10. 0! Aí a menina tá ali lendo, né? A pessoa tá lá, ó. Tem o pai sentado à mesa do café, a charge aqui, a charge do Alpino, lá do Yahoo Brasil. O pai está lendo ali o jornal, aí a capa do jornal já diz assim:
529 mil alunos tiraram 0 na redação do Enem. 529 mil alunos, gente, é muita gente. 529 mil zerar é um número muito alto. Aí lá atrás está o filho, olhando para o celularzinho na mão. Aí o pai olha para o filho e o filho diz, não passei. Mas olha o passei que ele usou, né? Não passei. Realmente, escrevendo passei com C, não tem como ele passar em lugar nenhum. Ele não passa nem na porta da escola. Ele não passa nem na porta da universidade, tá bom? Com esse passei com C. Isso é uma charge que é para sorrir de uma situação, gente, que na verdade é uma situação catastrófica. Como pode 529 mil candidatos zerar uma redação? E isso aí são dados reais, porque a charge, ela faz humor com situação real. Então, eles pegam ali, viu, Campo Largo? Eles pegam uma situação da realidade, trazem para a charge, tirando o humor disso daí. Mas realmente não tem nada para rir, né? Boa noite, o áudio está baixo, estamos ajeitando já, tá bom, Campo Largo? Então, não tem nada do que sorrir aqui. Vamos lá, zerei a redação. E agora, o que eu faço? Rapaz, se você zerar a redação, você não tem mais nada o que fazer. Mas antes de zerar a redação, vamos falar dos temas da redação, né? Eixos temáticos, como é que aparecem. Olha o eixo temático aqui, olha. A redação, ela sempre se preocupa, né? A redação do Enem, ela sempre se preocupa com alguma coisa voltada para a realidade brasileira e dentro do nosso contexto social. Então, são vários assuntos que podem vir a aparecer. O eixo, na verdade, é o englobamento de conteúdos. Olha, aqui você tem, por exemplo, o eixo da educação. Você pode ter um tema na prova voltado para a educação, como, por exemplo, né? Qual poderia ser um tema da educação que poderia vir nesse Enem? A questão da educação à distância, do ensino híbrido, de como foi o ensino durante a pandemia, certo? Seria um tema voltado para a educação. Aqui você tem a questão da reciclagem. Ó, esse símbolo é o símbolo da reciclagem. É o símbolo, na verdade, não só da reciclagem, mas da modernidade. Aqui atrás você tem placa de luz solar e ali você tem as torres de energia eólica, não é isso? Ou seja, novas fontes de energia. Novas fontes de energia, que também poderia vir como tema da redação. Ou seja, os novos recursos, de onde tirar as novas energias, falar sobre o lixo, a reciclagem do lixo, o reaproveitamento, a seletividade do lixo, o futuro do mundo, né, com o lixo, não tem nem onde colocar tanto lixo mais no mundo. O tema do ano passado, aliás, está com 2 anos que se trabalha por consequência acessibilidade, né? Falou de acessibilidade. Aliás, quando foram 2 anos seguintes. Primeiro foi sobre a democratização do cinema, né? Aliás, da cultura, né, do cinema. A democratização, que queria dizer a acessibilidade, ou seja, todos têm o direito de frequentar o cinema. E também tivemos sobre a inclusão dos surdos, né? A inclusão dos surdos, certo? E aqui nós temos também, olha, na área da saúde, na área da natureza, o ambiente, meio ambiente, ó. Meio ambiente. Podem ser temas de novo aí na redação do Enem. Saúde, podemos falar da pandemia, podemos falar de vários outros problemas de saúde, como a falta de vacinação, o retorno de doenças que foram erradicadas. Dificilmente viria por causa do governo vigente, mas a gente nunca pode duvidar. Ciência e tecnologia, né? Poderíamos conectar, falar sobre inteligência artificial, sobre o uso da tecnologia na educação e tantos outros, segurança pública, linguagem e comunicação, como, por exemplo, a gente falar sobre
sobre a exclusão social em torno da linguagem, o preconceito linguístico também está em voga. Diversidade cultural, falar sobre minorias, os pretos, os gordos, a comunidade LGBT, a questão religiosa, a inclusão, as mães solteiras, a gravidez, a xenofobia. Tem tanto assunto para ser debatido, né? O preto, o gordo, o gay, a pessoa religiosa, a pessoa sem religião, o comunismo, tantos assuntos que podem vir a ser debatidos, tudo a ver dentro da nossa realidade. E o próprio papel da mulher na sociedade, as gerações que foram se formando da mulher e qual é o papel da mulher na sociedade. Eixos temáticos. Aqui a gente dá uma ideia. Dentro desses recortes, você pode se preparar, você pode escolher assuntos voltados a esses temas e você pode desenvolver aí os seus textos. Treinar em casa faz muito bem, tá bom? Aqui alguns exemplos. Educação. Para falar educação, podemos ter um tema, né, voltado para a crise na educação pública brasileira. Dificilmente o governo vai querer se auto-atacar, mas a gente nunca sabe. Ainda voltado para a educação, o papel do professor frente aos novos paradigmas de ensino. A gente sabe que o ensino mudou, o ensino agora é híbrido, o ensino médio agora é feito por caminhos. Vocês estão aqui na primeira série, vocês sabem disso, né? Que vocês têm as trilhas que vocês vão seguir, a questão do novo ensino médio, a questão da BNCC, a questão da atualização do professor. O professor tem que estar atualizado com aquilo que está acontecendo na sociedade. Podemos falar de saúde, temas que supostamente poderiam aparecer porque não foram explorados ainda. Os desafios da crise na saúde e a pandemia no Brasil está devendo, né? 2020 não veio, 2021 não veio, pode ser que a pandemia venha em 2022 agora. Os perigos crescentes da automedicação. Isso aqui tem sido falado muito, tá bom? Inclusive, eu vi posts no INEP, no próprio INEP, falando sobre a automedicação. O poder que a cultura, né? A cultura do brasileiro de se automedicar. Eu estou na escola, a aluna tem dor de cabeça, vai lá na coordenação. Professora, você tem um remédio para a dor de cabeça? E a gente não é médico, a gente não pode dar remédio assim para as crianças, né? Então, esse poder da automedicação já é a questão cultural na sociedade brasileira. Falando em segurança pública, a gente pode falar sobre a crise no sistema carcerário brasileiro. Aí você tem lá o livro do Carandiru, certo? Lá do Drauzio Varela, o aumento da violência e suas consequências no Brasil, principalmente violência contra jovens, violência contra pobres, violência contra a sociedade menos classificada, porque olha o que aconteceu ontem para o Brasil ficar escandalizado. Um ex-deputado recebeu a Polícia Federal com granada e fuzil. Você acha que se esse deputado fosse um jovem preto de favela, recebendo a Polícia Federal com granada e fuzil, ele teria saído vivo daquela situação? Claro que não. A gente viu outro dia um jovem que sequestrou um ônibus numa ponte, que estava usando apenas uma faca, e foi levado a atirador de elite e matou o rapaz. O rapaz tinha apenas uma faca, ameaçando 40 pessoas dentro de um ônibus e foi levado atirador de elite. Nem tentaram negociar com o jovem, já fizeram foi ele descer do ônibus e meteram bala. E o governador, na época, ainda comemorou a morte daquele jovem, ainda ficou vibrando ali pela morte do jovem. A justiça do Brasil é assim, 2 pesos e 2 medidas. As pessoas que mais morrem no Brasil são jovens, pretos e pobres. Podem observar, podem pegar, podem pesquisar e ler, tá bom? Os dados, para não dizer que a professora está inventando informações, tá certo? Sobre economia e desenvolvimento, também podemos falar sobre o envelhecimento da população, ou ainda sobre a inclusão dessas pessoas mais velhas no mercado de trabalho, porque mudaram a idade de aposentadoria, mas não disseram como vão colocar essa pessoa mais idosa para trabalhar. Porque o mercado de trabalho hoje não aceita pessoas com mais de 50 anos de idade. Se você já tem seu emprego, você segura. Mas se você ficar desempregado a 50 anos de idade e tentar procurar um emprego, para que ele vai te
empregar com 50 anos de idade, você já não tem mais nem forças para trabalhar, se tem 20 a 30 mil pessoas lá fora com menos idade que você, com 20 anos, com 30 anos, com mais força e com energia para gastar. Então, é um problema que gerou também na sociedade brasileira. Mudaram a idade da aposentadoria, mas não deram suporte de segurança trabalhista para pessoas com mais de 50 anos. Poderia, pelo menos, ter vindo junto, né, seu Nilton, com essa mudança trabalhista que o empregado com mais de 50 anos não poderia mais ser demitido de uma empresa até que se aposentasse. Aí teria o quê? Teria a seguridade do seu emprego. Mas aí, quando o funcionário completa 50 anos de idade, ele é demitido, ele vai procurar emprego e não tem. Vai fazer o quê? Vai viver do quê? Vai ser empreendedor, como eles querem, né? Vender din-din na rua. Então, nós temos que conversar sobre isso. São problemas relacionados à realidade brasileira que aparecem no Enem. E se você está estudando para o Enem, mas você não acompanha o noticiário, você não lê livro, você não lê revista, você não se preocupa com a sociedade, com o que está acontecendo ali lá fora, se sua vida é só rede social, funk, forró e João Gomes, você realmente não está preparado para o Enem, não. Tá bom? Você está se preparando para um grande baile. E a vida não é um grande baile. A vida é uma realidade. Você tem que sair da caixinha. Sair da caixinha e ver como é que o que está acontecendo atrás da sua janela. A manutenção da seca e a falta de políticas públicas no setor rural brasileiro. E olha que a seca antes era uma condição restrita ao Nordeste. Hoje a seca está na região sul, está na região centro-oeste, está na região sudeste. A Amazônia está secando. Foi pauta do programa do Fantástico ontem. A Amazônia secando, os rios estão secos, os mangues estão secos. Por quê? Porque o homem está desmatando a natureza. E com o desmonte da natureza, como eles disseram, para passar toda a boiada, com a mineração, os rios estão morrendo. E a água acabando, a água potável acabando, o que vai ser da vida no planeta? Da vida no Brasil? Então a gente se preocupa com isso também. Se você não se preocupar com a questão ambiental, você não tem futuro. Que futuro você vai ter daqui a 50 anos se não vai ter mais água potável para você consumir? E se você não se preocupar hoje, enquanto tem a água, você vai esperar para se preocupar quando você estiver adulto e não tiver mais a água? Tem que fazer alguma coisa e agora. Então, é não à mineração, é não ao desmatamento da Amazônia. Esse negócio de gerar riqueza com desmatar a Amazônia, isso é conversa para boi dormir. Acorda. Seja um cidadão consciente. Estude, leia, pesquise. Saia da bolha, saia da alienação, saia desse ciclo vicioso de fake news e caia na realidade. O que você está precisando é acordar e despertar para a vida. O Enem, a redação do Enem, não é para quem é alienado. Se você vai para a redação contando o conto da carochinha, dizendo que o desmatamento da Amazônia vai ser bom para o enriquecimento do país, você está um maluco. Pensar que você está louco. Essa pessoa aqui não tem visão crítica. Qual é o argumento que você vai usar para sustentar um absurdo desse? Os argumentos são aqueles que vocês estão lendo nas fake news, naqueles bloguinhos inventados, naquelas rádios pagas. Pelo amor de Deus, acorda. Gente, redação é posicionamento crítico. E posicionamento crítico é você abrir o olho, é você estar vivo para o mundo, é você ser politizado. Tu não tem que ser político, você tem que ser politizado. Você tem que saber as coisas certas no lugar certo. Abra o seu olho, acorde para a vida, porque senão vai ser tarde demais. E não se omita. Não chega lá e diga, eu não voto, eu não gosto de política. Aquele que não gosta de política, deixa os que gostam fazer a política por você. E talvez a política que ele faça por você não é a política que você gosta ou que você precise. Então não se omita, se posicione. A hora do posicionamento é agora, a hora de acordar é quando você ainda pode fazer alguma coisa pela sua nação. E você começa assim, lendo, estudando e apostando na educação, porque só a educação muda vidas. Só a educação muda vidas. Eu passo horas aqui falando, dando aula de redação, politizando vocês, alertando para a vida, e não vejo um aluno respondendo. Um aluno interagindo.
dizendo, é mesmo, professora, eu preciso ler mais, eu tenho que ler mais editoriais, eu tenho que ter a visão mais aberta, ler edições diferentes, eu leio de tudo, gente. Eu leio todos os sites que vocês imaginam no mundo, eu leio todos os livros, eu leio até livro de autoajuda que eu nem gosto, mas eu leio porque eu quero saber o que, é que as pessoas veem nesse tipo de livro. Você tem que abrir sua mente se você quer realmente se preparar para fazer uma redação do Enem, porque nenhum professor aqui é vidente e vai adivinhar o tema para você. Você tem que estar preparado para o tema que aparecer. E você se prepara assim, é estudando, é pesquisando, é lendo, é abrindo a sua mente. Simbora. Quando se fala de meio ambiente e sustentabilidade, há alguns temas que podem ser sugeridos aí. A má gestão do lixo e os prejuízos ambientais no Brasil. Vocês conhecem muito a realidade dos lixões. Tem até um filme agora na Netflix muito bom, a história de 2 meninos que vivem no lixão, que conta bem essa realidade para a gente. Filmes também ajudam no nosso repertório sociocultural. Ou o persistente tráfico de animais no Brasil, gente, ainda hoje. Animais sendo trazidos da Amazônia, animais sendo trazidos aí das matas, do Pantanal, sendo traficado para fora do país, que coisa, a apreensão que foi feita daquelas araras, quantas morreram? Aquelas tartarugas coitadas, que não sobreviveram. Os incêndios que aconteceram no Pantanal, quantos animais ali morreram? Isso aí tudo falta de quê? Falta de preocupação com a política do ambiente, a política de meio ambiente, a falta de compromisso dos nossos políticos com a vida, com a nossa vida, sabe por quê? Porque eles são eleitos aqui e vão morar na Flórida. Eles se elegem no Brasil e vão morar em Miami. Tem pessoa que mora lá na França e está fazendo campanha política aqui no Brasil, não tem nada a ver com a nossa realidade mais. Você tem que entender, é a realidade do Brasil, e tem que defender é o Brasil. É a nossa natureza que corre risco, é a sua vida, é o seu futuro que está em risco, é o nosso planeta. Porque o que acontece aqui fere automaticamente também a todo o planeta. E por isso eu já falei, desafios para combater as queimadas no Brasil. Se vamos falar do eixo cultural e comportamental, podemos falar já, isso aqui já foi tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil já foi tema de redação. O esporte como ferramenta de formação do indivíduo, por que não? Cadê o investimento de esporte que tem no Brasil? Sabe o que eu observo em Teresina? Eu ando aqui nas ruas de Teresina e em todo lugar eu vejo uma quadra para rico jogar, para rico se divertir, um tal de um ping-pong de rico que inventaram, mas eu ando nas favelas e as quadras estão fechadas. E as praças não têm atividade cultural para os jovens. E os jovens das favelas, dos bairros pobres, não tem uma prática esportiva, não tem um incentivo, uma bola para ele jogar numa quadra, não tem. Eu moro num bairro pobre, não tem nenhuma quadra, nenhuma praça. Nosso bairro não tem. Eu moro há 30 anos e até hoje nunca colocaram uma praça para os jovens ao menos sentar e conversar e trocar ideia. Enquanto que eu passo no bairro dos ricos e tem agora aqueles beach tênis, beach não sei o quê. Coisa na área do rico tem, na área do pobre não tem. E depois vem se incomodar porque a marginalidade cresce. Mas se o jovem não tem nem espaço de lazer, ele vai fazer o que da vida? Todas as nossas atitudes refletem no comportamento dos nossos jovens. Não se exima da responsabilidade da vida deles. Se eles se tornam o que são, a gente tem parte da parcela porque nós somos omissos e não nos posicionamos e não cobramos a intervenção do Estado, do governo, em cima desses critérios. Continua. A redação do Enem pode falar de ciência e tecnologia, como manipulação do comportamento do usuário. Isso aqui já foi, já passou, mas dizem que pode voltar, né? Tem uma pauta aí que pode trazer questão de volta, tema de volta. Então, sei lá. O aumento do consumo, do consumismo mediante as novas práticas publicitárias de aplicativo. Toda vez que você abre o aplicativo, é um monte de coisa para você consumir. Você vai fazer um joguinho. Baixa aquele joguinho inocente. Seu filho, seu irmãozinho, baixa o joguinho inocente no telefone dele. Aí, quando está jogando, aparece assim, comprar. E ele, plim, né? A compra. Aí vem lá no cartão de crédito da mãe e a mãe paga no final. Língua, linguagem e comunicação. Podemos falar sobre os novos paradigmas de leitura e os seus efeitos sociais. A literância, né? Língua como forma de poder e perpetuação do preconceito linguístico no Brasil. Aquela questão do preconceito é a questão das pessoas julgarem o outro pelo modo que ela fala. A xenofobia, né?
xenofobia, julgar a pessoa pelo seu sotaque, julgar a pessoa pelo seu vocabulário, julgar a pessoa pelo seu modo social de falar. Ora, porque o piauiense fala churrai, churrem, de onde é que churrai, de onde é que churrem. Isso não quer dizer que ele não saiba falar, que ele não tenha cultura, que ele não tenha escolaridade. Isso quer dizer que ele faz parte de um povo, que ele faz parte de uma sociedade, que ele faz parte de uma cultura. Isso é uma identidade, não é uma coisa bizarra. Ninguém é obrigado a falar igual ao outro. Cada um tem a sua própria identidade cultural, que é reconhecida através de sua fala, uma marca pessoal, que não tem regras. Então, isso aí também pode ser tema de redação do Enem. E você pode se preparar com isso lendo o Marcos Banho, né? Pesquisa Marcos Bagno, que a pronúncia é banho, e leia o livro dele sobre preconceito linguístico. Juventude, infância, terceira idade, o crescente abandono do idoso na sociedade brasileira, o desaparecimento de crianças, né? Crianças que desaparecem, que são sequestradas para várias finalidades, seus impactos sociais no Brasil podem ser temas. Minorias sociais e étnicas, a questão da demarcação das terras indígenas no Brasil, impactos do LGBTfobia na sociedade contemporânea, a questão da mulher solteira, a questão da mãe solteira, da jovem adolescente grávida, abandonada, a questão da gordofobia, a questão do racial, do preto, preconceito, racismo, tudo isso pode ser debatido em questões, em pautas do Enem. Sobre acessibilidade, esse eixo temático, pode-se falar sobre os desafios para a inclusão dos cegos, já se falou dos surdos, porque não se pode falar dos cegos. A perpetuação da invisibilidade foi o ano passado, falou sobre a invisibilidade da população autista, ano passado foi a invisibilidade das pessoas sem documentos, né? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, já se falou de surdos uma vez, mas pode ser que se repita aí o tema com um novo recorte. E aí vem as manchetes que estampam cada ano, né? 2015, 16, 17, 18, 19, toda vez vem aí os resultados. Mais de 500 mil estudantes zeraram a redação do Enem. Isso aqui vem todo ano. Você vai ver que, ó, aqui foi 2019, 2018, 19, 20. Quando você pegar agora 2022, vai vir a mesma matéria. Eles só repetem, né? Mais de 500 mil estudantes tiraram zero na redação do Enem. A culpa é de quem? Todo ano tem essa publicação, porque todo ano nós temos mais de 500 mil estudantes zerando a redação do Enem. E a culpa é de quem? A culpa é do professor que não acertou o tema. Não, a culpa é de você que não leu. A culpa é de você que não pegou os avisos do professor durante todo o ano. Bora treinar, vamos praticar a redação. A redação não é feita de inspiração. A redação é feita de técnica, de prática. Sem a prática, você não vai para lugar nenhum. Vamos lá. Razões da nota 0 na redação do Enem. Os erros graves registrados no Enem do ano passado foram as principais causas de adoção de mais rigor na correção de redações a partir de 2013. É porque, assim, gente, até 2013, a redação do Enem, tinha gente que escrevia até receita de miojo, viu? Colocava o trecho do hino nacional na prova de redação do Enem, e não havia aquela correção mais rigorosa. E, de repente, a redação que tinha receita de miojo saía com 800 pontos, 900 pontos. Então, a partir de 2013, foram criados maiores critérios. E foi feito realmente uma operação de correção de redação que hoje é publicado em editais, tem as 5 competências, você sabe exatamente o que é que zera, vem estabelecido o que zera, vem estabelecido qual é a nota que você tira a partir de quantos erros que você comete. Hoje só zera a redação do Enem quem sequer abriu o manual, a cartilha de redação do Enem, que é publicada aí na internet, que você baixa de graça e você pode estudar só pela cartilha. A pessoa não se preocupa em ler a cartilha que o INEP publica e quer tirar a nota boa do Enem, tá bom? Vamos para frente. Vamos lá. Os erros que mais levam a zerar a nota de redação do Enem. Primeiro, né, em primeiro lugar, fuga total ao tema.
O tema fala sobre a acessibilidade do acesso ao cinema e a pessoa vem falar sobre o último filme gravado pelo Charlie Chaplin. Vim falar sobre os filmes que são passados na plataforma da Netflix e que tomou, isso aí até a gente nem chama só fugir ao tema, pode ser um tangenciamento, porque termina falando alguma coisa do tema, mas não aborda o tema. O tema era a democratização do acesso ao cinema. Não era só o acesso econômico, mas também o acesso físico. Escadas, em vez de escadas, rampas, né? Colocar rampas, local para você estacionar as cadeiras, lugar, aqueles equipamentos para que as pessoas surdas pudessem interagir com o filme. Os filmes também serem trazidos, não só legendados, mas também em libras. Então, acessibilidade ao cinema quer dizer permitir que qualquer público possa assistir ao cinema e interagir com esse tipo de arte. E aí a pessoa pega o tema e vai falar sobre o surgimento do cinema no Brasil, quem foi Mazzaropi, quem foi não sei quem. Quer dizer, ele entendia muito de cinema, mas ele não tocou no assunto, ele tangenciou, ele fugiu ao tema, é zero. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa, é outro, né? Eu tive um amigo uma vez que foi fazer a prova do Enem. Aí, quando ele voltou do Enem, eu disse assim, aí, meu amigo, como foi a prova lá? Você gostou da redação do Enem? Ele disse, professora, a redação dizia assim, escreva um texto em prosa. Professora, eu rimei a prova todinha. Olha, eu só rimava no ar, é. Aí eu vi que ele confundiu prosa com poesia. Você rima, é poesia. Escrever em prosa é fazer um texto em parágrafos. Então, ele zerou. Porque prosa não é poesia. Ele fugiu à obediência da estrutura do texto. O texto é em prosa. Ele colocou em verso. Ele fez poesia. Então, ele zerou. Outro, se você fizer até 7 linhas... Primeiro, uma pessoa que faz uma redação, um texto dissertativo em 7 linhas, é um ninja, cara. Eu acho que não devia nem zerar, devia tirar a 1000. Porque você conseguir fazer uma redação argumentativa e dissertativa sobre um tema em 7 linhas, tu é melhor do que Machado de Assis, cara. Sério. Eu aplaudo, a pessoa dessa tinha que tirar a 1000, não zerava não. Só aqui contei ironia, tá bom? Cópia integral do texto motivador da proposta de redação do texto motivador apresentado no caderno de questão. Então, você abre lá o caderno de questão, tem lá o texto dos motivadores, 4, 5, 6 textos, e tem o tema da redação. Aí o tema da redação dizia lá, a democratização do acesso ao cinema. Aí você pega e coloca do mesmo jeito, a democratização do acesso ao cinema no Brasil depende da vontade pública. Tu já zerou, porque tu não pode botar a mesma frase, tema, que tem na proposta de redação. Não pode. Está lá, está escrito na prova, você não pode fazer isso. E como é que eu coloco, professora? Você pega a democratização do acesso ao cinema e transforma numa paráfrase. Transforma numa outra fala. O Brasil sofre na questão da democratização. O Brasil sofre com a questão da democratização cultural, principalmente se for a questão do cinema. Pronto, você já transformou a frase. Entendeu? Você já pegou o tema e transformou em uma outra pauta. Você faz isso. E não colocar do jeito que está no tema, porque você zera. Aí você viu que um dos textos era tão bonito que você pegou o texto, o outro colega meu fez isso. Eu disse assim, como foi tua redação, Bruno? Aí ele disse assim, eu peguei um texto que tinha lá bonitinho, curtinho, e escrevi ele todinho na redação. Zerou. Gente, não é cópia. Fazer a redação do Enem não é cópia. Você não vai copiar o texto, você vai criar um novo texto. Ele pensou que foi fazer cópia, ele pegou o menor texto que tinha e escreveu na prova. Aí zerou o texto. E impropério, gente, é xingamento. Desenhar na prova, fazer coraçãozinho, fazer as flechinhas, desenhou na prova, já era. E outras formas propositais de anulação, tais como números ou sinais gráficos fora do texto. Né? A pessoa está lá, e enquanto ela está pensando na prova, ela pega a folha oficial, que tem a folha rascunho. O rascunho você pode fazer o que quiser.
Mas na folha oficial tu não pode escrever nada na borda. Fazer coração, botar o número 9, botar o número do seu partido, né? Tu não pode fazer esse tipo de manifestação. Você vai zerar a sua prova, tá bom? Então, não provoque, não coloque o coração, eu te amo, João, com a flecha, lá, porque você vai zerar a prova de redação. A prova de redação, a folha oficial de redação, não tem espaço para você ficar brincando com esse tipo de coisa. O Enem é levado muito a sério. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Você pega parte do texto lá, como faziam antes, né? E colocava o trecho todinho do hino do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer. Só para preencher linha. Para você completar as 30 linhas, pegou 5 e escreveu o hino do Flamengo. Aí o corretor encontrou aquele texto que não tem nada a ver com o que você estava fazendo, foi só para preencher as linhas. E o que vai acontecer? Vai descontar ponto? Não, vai zerar. Você vai levar um 0 porque você quis brincar de novo com a banca e com a proposta de redação. Assinatura, gente. Botar o seu nome, um apelido, uma rubrica, fora do local devido, designado para a assinatura do participante, porque tem um local onde você assina. Tem lá um lugar onde você tem que assinar a sua redação. Mas se você botar fora, se você colocar uma rubrica, você pega a sua rubrica e bota bem em cima do texto, a gente bota bem em cima. Fim por fim, feito por mim, e joga uma rubrica. É questão de 0, né? Aí você vai zerar a sua prova. Texto predominantemente em língua estrangeira. Mas aí também, né? Você tem que ser bom de inglês para do you speak English na prova de redação. Você não pode escrever em inglês na prova de redação em português. E tem lá na pauta, escreva em língua portuguesa padrão, tá bom? Língua portuguesa padrão. Se você vai escrever francês, russo, ou italiano, ou alemão, ou inglês, problema seu. Você não está usando o código que foi pedido para que você use. Às vezes, algumas pessoas de fora do Brasil vêm fazer texto e fazer a prova aqui. Eu tinha alguns alunos que participavam das salas online. Eu tenho até ainda. Tem um moçambicano, né? Tenho 2 alunos moçambicanos. Tem um aluno que é do Paraguai. Tem uma que mora em Cuba, entendeu? E eles vêm fazer o Enem no Brasil. Mas a maior parte deles tem dificuldade porque o português que é julgado aqui é o português do Brasil. E mesmo quem vem de outros países que falam português, não tem a pegada do português do Brasil. Escreve, por exemplo, algumas palavras como fato, né? Aqui no Brasil a gente escreve fato assim, ó, fato. Fato. Mas o moçambicano ou mesmo o português de Portugal, eles escrevem assim até hoje, ó, fato. É escrito assim, facto. Entendeu? E se a pessoa vem escrever no Brasil com facto, ele vai levar negativo, porque não é o português adotado do Brasil. E aqui é a nossa língua padrão. A folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Tem gente que passa o tempo todo escrevendo na folha de rascunho. Aí quando vai ver que escreveu, quando vai perceber que escreveu no rascunho, não dá mais tempo de passar para a folha oficial. E mesmo que o texto esteja lindo e maravilhoso na folha de rascunho, mas a oficial estiver em branco, é 0 na redação do Enem. Então, você tem que observar esses critérios para não zerar a sua prova, para não ter passado um ano em vão, para não ter que repetir outro ano. Não é isso, Campo Largo? Simbora. O que zera a redação? Hierarquia, né? Do maior ao menor. Aqui é a estatística, é o que mais zera. Quer dizer, de cada 500 mil estudantes que zeraram a prova de redação, a maior parte zerou a redação com as formas elementares de anulação. Vamos já mostrar o que são elas, tá bom? A segundo maior motivo é fazer cópia dos textos. O terceiro motivo é fugir ao tema. Não sabe dominar o tema, vai falar de outro assunto. Outro, não atende ao tipo textual, não escreve um texto dissertativo argumentativo, porque às vezes nem sabe o que é um texto dissertativo argumentativo, porque não prestou atenção às aulas de redação. Ou coloca partes desconectadas, como aquelas do hino do Flamengo, entendeu? Então, é isso aqui, olha. Formas elementares de anulação, que é FDA. O que quer dizer isso, esse FDA aí? É a prova assinada, é fazer desenho na prova, é riscar números, sinais gráficos, né? Tá bem aqui a folha de redação,
Aí só de gracinha ele fica aqui, enfeita a folha todinha. Coloca um monte de coraçãozinho em volta da folha. Ele anulou a redação. Anulação proposital, certo? É uma forma de você anular, a gente faz de propósito, então, claro que é 0. Texto ilegível. Tem gente que acha que é o professor que tem que traduzir o que ele escreveu. Não, querido. Você tem que melhorar a sua caligrafia para o outro ter condições e possibilidade de ler. Se eu pegar uma prova de redação para corrigir, e na hora que eu abro o texto, eu não consigo nem ler o que está escrito, eu já coloco 0 e passo para frente. Vou demorar para quê? Para perder a produtividade? Eu não tenho que garimpar. Se você tem realmente uma caligrafia difícil, escreva com letra de forma. Letra de forma não zera, contanto que você coloque as letras maiúsculas e a minúscula. Mesmo de forma, você pode escrever assim, ó, para, né? Você escreve a primeira maiúscula e as outras minúsculas, sempre fazendo essa diferenciação. Texto predominantemente ou integralmente, predominante ou integralmente em língua estrangeira, como a gente falou, é uma das formas elementares também de anulação. O que mais? Aqui tem o exemplo, olha. O que aconteceu? A marcação de qualquer natureza. A pessoa pegou as linhas enumeradas de 1 a 30, né, na redação, aí ela fez isso, ela passou o marcador de texto, ela circulou, ó, foi fazendo o círculo, número 1, número 2, foi colocando o círculo aqui, ó. Isso aí, o texto pode estar maravilhoso e lindo, mas só porque ele ficou circulando os números que ficam ali na pauta da folha, já é um motivo de levar a nota 0. Então, não faça isso. Sobrou um espaçozinho aqui, vou colocar um coração. Não faça isso porque você leva 0. Isso é bobagem, tá bom? Parte desconectada, você pode xingar, ofender, colocar zombaria, se identificar, colocar o seu nome no texto. Não é isso? Reflexão do participante sobre a prova, sobre o seu próprio desempenho. Colocar lá no final, professor, me perdoa aí, foi mal. Na próxima eu vou ser melhor. Tu não pode fazer isso na prova do Enem, porque isso é motivo de zerar a prova. Então, agora é estudar os temas, os eixos temáticos, para se preparar, porque só faltam 20 dias, e observar bem os critérios de anulação da sua prova, para que você não zere e não volte, não recomece lá do 0, tá bom? Tenham vocês uma boa noite, bons estudos, e a gente se encontra de novo na próxima segunda-feira, falando mais sobre a prova do Enem. Até lá!